Gente, eu prometi que nós começaríamos hoje um pouquinho mais cedo, para terminar, né? Mas eu acho que vai dar tempo de terminar. Eu estou aqui desde as 15 para 7 horas da noite, e não foi atraso assim, atraso, porque eu não estava, mas é porque acontece aí, tem que arrumar uma coisa, arrumar outra, os irmãos me perdoem, tá? Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, o teu Filho, nós adoramos o teu nome, declaramos o teu nome, curvamos nosso coração diante do Senhor e declaramos que somente Tu és Deus, não há outro Deus além de Ti. Estamos aqui reunidos, Senhor amado, para podermos ler a Tua palavra, ganhar entendimento, ganhar visão, ser edificados, santificados. Por isso eu te peço que o Teu Espírito, essa noite, mais uma vez, nos acompanhe, cubra-nos com a Tua presença, encha-nos da Tua presença, clarifica o nosso entendimento e que tudo que for feito neste lugar, que possa ser feito para a honra e glória do Teu nome, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos lá, página 185. Nós começamos e creio que no primeiro parágrafo, logo nós nos envolvemos naquele detalhe em que eu apresentei e não progrediu muito, né? Mas a gente, nós vamos conseguir, em nome de Jesus, encerrar hoje este livro. Então vamos ler. Capítulo 28, a mensagem da cruz. É necessário, Drusus e Simo, continuou Ioannes, que se compreenda a verdade envolvida nestes fatos. E essa frase é a frase-chave, viu, amados? A verdade envolvida nestes fatos. Em quais fatos? Os fatos da redenção, ou melhor, né, os fatos da crucificação. Do que ocorreu naquele dia de história de Cristo. O diabo, pai da mentira, desde o princípio, tem enganado a muitos com seus sofismas. Sua arte de iludir consiste em misturar a verdade ao engano, gerando uma simbiose muitas vezes difícil de dissolver. O engano é a principal arma com a qual Satanás alicia anjos e homens, arregimentando-os para constituírem o seu exército contra o Criador. Eu quero advertir os irmãos aqui acerca deste ponto. O texto, por si só, coloca aqui o diabo como pai da mentira, né? O diabo, ele é o responsável não por todas as mentiras do mundo, porque os homens também mentem. Lógico que mentem e são por isso responsáveis, embora a sua consciência seja constituída a partir da queda de Lúcifer, mas cada um tem a sua própria consciência. É caída? É resultado? É. Mas cada um tem a sua própria consciência. Portanto, quando cada um peca, erra, mente, no caso aqui a mentira, cada um é responsável pelo seu próprio erro, pelo seu próprio pecado, pela sua própria consciência. Agora, o diabo é responsável pelas grandes mentiras da história. Ou seja, eu poderia mencionar aqui uma série de mentiras que o diabo propagou, que ele criou ao longo da história, que são mentiras que fazem parte do plano diabólico contra Deus. Então, a ideia central do plano de Lúcifer, qual que era? Ora, uma vez que ele se rebela contra Deus e ele pretende agora no seu coração lutar e vencer a Deus, e a prova disso é que nós temos no Apocalipse duas grandes batalhas, né? Temos a batalha do Armagedon e ainda uma batalha final depois do milênio. Nós temos a batalha que ocorreu no Calvário e, portanto, fica muito claro que o maligno tem no seu coração esse propósito de lutar contra Deus e essa tolice de achar que pode vencer a Deus. Esse engano. E um dos grandes enganos, eu quero deixar aqui muito claramente
dito a todos vocês, concentra-se exatamente no âmbito da religião. Imagine vocês que há quem acredite que na atual humanidade do mundo, com 7 bilhões de habitantes, de pessoas vivas sobre a Terra, Deus tenha se revelado a uma única pessoa. E não se revelou mais a ninguém. Ou seja, a pessoa pensar isso. Agora você imagine alguém pensar que a verdade de Deus revelada na antiguidade, Deus escolheu Moisés e revelou para Moisés e ponto final. Ou que seja Abraão, Isaac e Jacó e ponto final. E que agora quem está fora desse círculozinho, porque quando você fala em Israel, você pensa numa coisa grande, uma nação enorme. Né? Nem hoje Israel é essa coisa enorme, em comparação a outras nações. Que dirá naquele tempo, na antiguidade, que Israel era um miúdo de gente. Então, imaginar que a revelação única, eterna de Deus, do Altíssimo, do Soberano, tivesse sido dada única e exclusivamente a Abraão, Isaac, Jacó e Moisés, e acabou, e aqui ponto final, e ninguém, em nenhum outro lugar do planeta antes tenha recebido a revelação de Deus, isso é um grande engano da parte do maligno. Está aí o próprio capítulo 7 do livro de Hebreus, que prova que o Espírito de Cristo, enquanto aquele que age no ministério de Melquisedeque, ele está fora das fronteiras de Israel. O grande espanto de Abraão foi o quê? Foi, vindo ele da batalha contra os 5 reis, se deparar com o sacerdote Melquisedeque. De onde aquele homem surgiu? Não é da linhagem de Abraão. Deus havia te falado, Abraão, sai da tua terra e vem para uma terra que eu vou te mostrar. Deus faria de Abraão um povo separado das nações, dos gentios, dos pagãos. Até o tempo de Cristo se pensava que Deus não tinha nada a ver com aquele povo, com os gentios. Por isso que o grande erro dos discípulos foi a forte resistência de querer levar o evangelho aos gentios, por considerarem que o evangelho era propriedade exclusiva dos judeus. O Pedro resistiu a levar esse evangelho. Tiago perseguiu Pedro e o próprio Paulo em razão dessas questões dos gentios. A polêmica que deu que o evangelho chegou aos gentios foi muito grande. Enfim, então quando Abraão se depara com Melquisedeque, ele se espanta. De onde vem esse sacerdote do Deus Altíssimo? Porque qual é a ideia? Abraão, separado, geraria Isaac, geraria Jacó, geraria Levi, geraria Arão. Arão, da descendência de Levi, da qual sairia a linhagem de sacerdotes. Tem um sacerdote chamado Melquisedeque que não faz parte de Israel, não é parente de Abraão, nem de Isaac, nem de Jacó, nem de Levi, nem de ninguém, porém é sacerdote do Deus Altíssimo. Ou seja, existe um sacerdócio fora dos limites de Israel na antiguidade. O que significa isso? Que Deus tem um plano de salvação para a humanidade. Ainda que ele escolhesse Abraão, e a escolha de Abraão foi uma escolha por eleição e por predestinação, para gerar uma linhagem histórica da verdade. Até trazer o Cristo histórico. Isso é um aspecto importante. Mas não implica dizer que não há revelação de Deus fora do judaísmo. Como hoje não poderíamos também falar a mesma coisa. Mas o que tem a ver tudo isso que você disse com o parágrafo que você leu? O finalzinho, o engano é a principal arma com a qual Satanás alicia anjos e homens, arregimentando-os para construírem o seu exército contra o Criador. O fato é o seguinte, ô Raimundo, se você quiser deixar bem suavezinho, ou quase nada, os irmãos estão bem, estão tranquilos, né? Até desligado se você quiser. E todo mundo aqui está muito agradecido pela sua gentileza. Como você é um homem gentil, viu? É porque você veio lá de fora, né? Eu estava correndo. Para quem é aquele bolo, aquele café lá? Olha, está falando que Deus está agindo. Bem, o fato, queridos, é que, no final das contas, haverá somente 2 lados. Hoje tem vários lados, né? Hoje você olha
Dentro do único cristianismo existem centenas de cristianismos. Não é assim mesmo? Porque a igreja A não é a igreja B, são coisas diferentes. E é tudo da mesma Bíblia, do mesmo Jesus, do mesmo Espírito Santo. Mas tem pensamentos que divergem completamente e que determinam caminhos opostos. Mas eu quero dizer com isso que o fato é que no final, e a leitura daqui para frente vai nos levar a esse fim, a esse entendimento, é que só haverá dois lados. Não haverá a religião tal, a B, a C, não. Haverá aqueles que creram em Deus, não é em Cristo. Essa é a grande questão. O Cristo de Deus veio para conduzir os homens não a si mesmos. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? Cristo é o quê? É o mediador. Se é mediador, ele veio levar os homens de volta ao Pai. Razão porque a própria escritura paulina, em 1 Coríntios capítulo 15, diz que quando o último inimigo for vencido, que é a morte, acabou, encerrou a história, encerrou-se. O próprio Filho, no âmbito da economia de Deus, se sujeitará ao Pai, para que Deus seja tudo em todos. Então, o fato é que haverá, de um lado, aqueles que creram em Deus por intermédio da revelação divina, e na medida e na proporção da revelação que Deus deu a cada um no seu tempo e no seu lugar. E haverá, por fim, e agora esse aqui é um parecer meu particular, não tomem o que eu vou dizer agora, neste momento, por doutrina ou por verdade, que vai ter uma minoria, quase nada, uma meia dúzia de rebeldes que serão lançados no lago de fogo. Esse ponto aqui, de quantidade, é coisa da minha cabeça, do meu entendimento, do meu coração. Perfeito? Enfim, mas no geral, o que a Escritura diz, e nisto eu me firmo, e agora é categórico porque é a palavra de Deus, é que no juízo final, e o juízo final é o maior juízo, não maior em tempo, mas o maior número de pessoas será julgado no grande trono branco. É dito no Apocalipse capítulo 20, versículo 15, que se há alguma possibilidade naquele juízo ali, é a possibilidade de alguém que não seja salvo naquele dia. E não a possibilidade de alguém ser salvo, como pensam os cristãos. Já viram isso na Escritura? Quando é dito assim, eu vou tentar reproduzir o texto, se eu não reproduzir na íntegra, eu vou parafrasear algumas partes, mas o fato vocês podem conferir, 20, 15 de Apocalipse. Começa lá o texto. E vi um grande trono branco, aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram os céus e a terra, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados um a um, segundo as suas obras. Deu o mar os mortos que nele estava, a morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia. Aí, enfim, fecha lá o versículo 15 dizendo, e se alguém, então surge aqui uma hipótese, não surge ou não? E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse ser hipotético, cujo nome não estava lá, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, para mim, na minha leitura, isso me é bastante claro, é claríssimo. Isso só não é claro para quem não enxerga ou para quem não quer ver, que é colocado no texto do juízo final uma hipótese. A hipótese de haver, porventura, talvez, quem sabe, alguém cujo nome não estava escrito no livro da vida. Por esse fato, este foi lançado no lago de fogo. O que significa que uma maioria, né? Enfim.
Então, quando coloca aqui, arregimentando-os para constituir o seu exército contra o Criador, é porque a humanidade, ou as humanidades de cada tempo, e a seu próprio tempo, elas estão tomando esses rumos, esses lados. Deus não tá procurando batista, presbiteriano, adventista, assembleiano, católico, devap, urde, vou usar as palavras, né? Budista, espírita, tal e tal e tal. Deus está procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade, e Deus está procurando em cada tempo aqueles que responderam positivamente à revelação que Deus deu àquele povo naquele tempo. Pronto. E aí tem esses que correspondem, tem os que não correspondem. É lógico que, falando isso, vão me acusar. Não me acusaram porque ninguém acusa ninguém, né, irmãos? Não tem esse detalhe? Agora, se o meu livro vendesse tantos milhões de cópias como aconteceu com o best-seller A Cabana, certamente não estaria bem falado ou mal falado. Né? Mas o fato é que se essa explicação desses dois lados simplifica a tal ponto de relativizar o cristianismo enquanto religião oficial, está relativizado. Entenderam? Se essa colocação minha de simplificar a tal ponto os que responderam à revelação de Deus, cada um ao seu tempo, na medida do que ele podia responder, na mesma proporção, na razão direta da revelação que ele recebeu. Se ele respondeu positivamente, está do lado de Deus. Se ele rejeitou, ele está condenado. Não tem como. Não que Deus o tenha condenado. Ele negou a si mesmo a salvação. Ele não quer o Criador, ele não quer. Ele, de fato, prefere morrer eternamente sem Deus a viver eternamente com Ele. Então, se isso, essa simplificação, relativiza o cristianismo enquanto religião oficial, então está relativizado. Que aí não fica dúvida para quem. O que será que ele quis dizer? É exatamente isso. Enquanto religião oficial. Entenderam? Agora, enquanto Cristo vivo, o Evangelho, mensagem viva do Cristo, isso nunca foi e nem pode ser relativizado. Pelo contrário, quem relativiza o Evangelho é o cristianismo. Porque quando o cristianismo diz que o Evangelho é única e exclusivamente de 2000 anos para cá, isso é relativizá-lo em relação ao tempo e ao alcance das pessoas no espaço. Agora, quando nós dizemos que o Cordeiro de Deus foi morto antes, nas palavras de Pedro, ou desde, na palavra de João no Apocalipse, na fundação do mundo, e que o Espírito de Cristo tem trabalhado em todas as eras, em todos os tempos, alcançando os homens onde eles estão, isso é tornar o Evangelho absoluto, porque o Evangelho não se traduz em palavras escritas por Mateus, Marcos, Lucas e João, não se traduz por quantos milagres Cristo fez, não se traduz em quantos lugares ele esteve, se traduz pela mensagem, a verdade que ele diz que não é dele, é do Pai. A mensagem que eu falo a vocês procede do Pai. E se alguém quiser conhecer a doutrina de Deus, saberá que o que eu falo procede de Deus. Entenderam? Então, isso é tornar o Evangelho absoluto. Não está aí a minha explicação. Continuando. O Eterno elaborou um plano, mediante o qual o seu caráter e o do maligno seriam revelados ao universo. Desde a queda, Deus permitiu que o acusador intentasse com violência contra ele. Quando todos vissem o perverso indo de encontro ao Cordeiro mudo de Deus, que em amor se entregaria voluntariamente, sem ao menos lhes proferir palavra alguma de maldição, o caráter mau do diabo seria então manifestado ao mesmo tempo em que o coração de Deus se revelaria cabalmente, declarando que Deus é amor. Para mim isso aqui é extraordinário. Deus fazer silêncio diante de tantas acusações que ele sofreu e permanecer calmo, sereno, tranquilo. Lembrei do grupo Logos, calmo, sereno, tranquilo. Manter-se
aguardando, tendo um plano na gaveta, humanamente falando, né? Um dia eu entro na história, quando eu me fizer homem, entrar na história, que o diabo com suas hostes, com os homens maus e perversos, virem de encontro ao Deus encarnado e o feri-lo e machucá-lo, e ele em amor, perdoando, Pai, perdoa-lhes que eles não sabem o que fazem. Isso seria um momento crucial, histórico, em que o universo haveria de ter Deus, ou o seu caráter, o seu coração revelado. Aí o universo saberia exatamente onde está a verdade acerca de Deus e saberia do caráter mau e perverso do maligno. Eu faria diferente, eu faria um grande palanque no universo. Chamaria a atenção de todos os mundos, faria um microfone, né, mega, sei lá, e eu iria explicar toda a minha versão, contar como foi a história, eu ia expor o coração de Lúcifer, tal, mas isso seria algo muito artificial. Isso são coisas dos homens. Deus não quer que nenhuma criatura se prostre diante dele pela artificialidade de um discurso, ou como quem adora por respeito, adora por obrigação, adora por medo, por coercitividade, ou adora por qualquer motivo que não seja a plena convicção da dignidade do ser divino e do seu caráter. Por isso que é dito por Paulo, e não tem como driblar o texto e as palavras de Paulo quando diz que todo joelho se dobrará. Mas não vai ter nenhuma arma na cabeça de ninguém para que todo joelho se dobre, não. E toda língua, não é dito que toda língua dirá que Jesus Cristo é o Senhor. Não, toda língua confessará. É confissão, vem de dentro, é verdadeiro, que Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o final do plano de Deus. O universo inteiro, não há ser que não vai declarar aquilo que Deus é, porque Deus se revelou na história. Sobretudo na sua encarnação. E quando Deus se revela como amor, automaticamente o diabo se revelará e se revela como diabo. Ok? Você quer falar, irmã? Ou você está só mexendo no cabelo? É porque prendeu, tá bom. Vamos continuar. Satanás, entretanto, percebendo a sabedoria divina, procurou inverter a situação. Eu fico imaginando a cara do diabo. Ele tentando fazer com que Cristo na cruz dissesse uma palavra que pudesse transmitir uma indignação que fosse para o diabo. Está vendo aí, ó? E quanto mais esforço se fazia para ferir o Filho de Deus, mais amor transbordava. Maravilha. E aí o maligno foi ficando chateado, foi ficando indignado. E aí, de acordo com o texto do livro, Satanás, entretanto, percebendo a sabedoria divina, procurou inverter a situação. De modo perspicaz, ele faz acreditar que toda violência sofrida por Cristo é uma ação de Deus contra o seu próprio Filho, a fim de provar seu amor e sua justiça. Vocês estão entendendo o que está sendo dito, irmãos? Se o diabo conseguir falar, ó, essa violência toda aí, não sou eu não, que eu tô fora disso. Isso aí é uma exigência dele, ó. É ele que está exigindo. Ele é caprichoso. Ele diz que perdoa, mas cobra do outro. Que perdão é esse que alguém dá a um, porém requer do outro o pagamento? Isso é perdão? Então, o diabo ele inverteu. Essa foi a grande mentira do diabo acerca do que aconteceu no Calvário e é a grande verdade que esse livro procura traduzir. Satanás, entretanto, percebendo a sabedoria divina, procurou inverter a situação. De modo perspicaz, ele faz acreditar que toda violência sofrida por Cristo é uma ação de Deus contra o seu próprio Filho, a fim de provar seu amor e sua justiça. Essa é uma maneira sutil de ocultar a verdadeira natureza do maligno, deixando para sempre a dúvida acerca dos verdadeiros motivos de sua queda. Assim, todas as acusações do diabo contra o Criador
não somente seriam uma incógnita eterna, como as fundamentariam ao demonstrar falsamente que o Eterno não é capaz de perdoar sem requerer o pagamento da dívida. Desse modo, Deus seria concebido como um Deus violento, implacável, tirano, astuto, ardiloso, que tramou um plano diabólico contra a sua criação para manter, por fim, o seu domínio sobre as criaturas, levando-as a servi-lo, movidas por um pseudo-amor, cujos alicerces são o medo de Deus e o pavor da sua ira. O filho é o eleito do Pai. Jamais o Pai desejaria matá-lo. Pelo contrário, o Pai o ama. O que se vê aqui no Monte Calvário é o cumprimento do desejo de Satanás que estes homens maus executam contra o Altíssimo. Essas palavras estão em João Evangelho capítulo 8, tá, amados? Que está parafraseado. O diabo foi homicida desde o princípio, e seus súditos cumpriram hoje a sua vontade. Eu vou reler esse parágrafo. O filho é o eleito do Pai. Jamais o Pai desejaria matá-lo. Olha, quem diz isso aqui não sou eu, tá, amados? Está escrito no meu livro que escrevi, mas não são palavras minhas. São palavras de Jesus aos escribas e aos fariseus, no capítulo 8 do verso de João. Deus me ama. Se vós me amasseis, como meu Pai me ama, vocês não desejariam me matar. Deve ser ele. Peraí. Se for ele, eu vou falar com ele. Gente do céu, que coisa, né? Aí diz mais, olha, diz mais. Vocês estão querendo cumprir o desejo de Satanás, que é o vosso pai. Puxa vida. Quantas vezes eu li João Evangelho, capítulo 8, e não tinha visto isso. O filho é o eleito do pai. Jamais o pai desejaria matá-lo. Pelo contrário, o pai o ama. O que se vê aqui no Monte Calvário é o cumprimento do desejo de Satanás, que estes homens maus executaram contra o Altíssimo. O diabo foi homicida desde o princípio, e seus súditos cumpriram hoje a sua vontade. E eu continuo parafraseando as Escrituras, agora Atos capítulo 4. Os gentios se enfureceram, e os povos alimentam pensamentos vãos. Os reis da terra e as autoridades de Jerusalém ajuntaram-se a uma contra o Senhor e o seu ungido. Irmãos, o que aconteceu em Jerusalém naquele dia da morte de Cristo foi um conluio dos reis da terra, de Satanás, o príncipe da potestade dos ares, juntamente com os demônios, homens maus, que se levantaram contra o Pai e o seu ungido. Era uma batalha. Lógico que tudo sob a determinação e presciência divina, porque nada foge da sabedoria, do conhecimento e da soberania divina. Mas o fato que se revela é quem se uniu, o que está acontecendo. Continuando, na verdade se ajuntaram nessa cidade contra Jesus Cristo, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para ferir o servo de Yahvé, embora tudo isso estivesse de acordo com a predeterminação e vontade do Pai. Vontade, digo, não de ferir o seu filho, mas de ver no seu eleito tamanha disposição de obediência, submissão e amor ao manifestar o verdadeiro caráter do Pai. Por isso, agradou ao Pai vê-lo ser moído pelos nossos pecados,
entregando a sua alma por muitos. Então, quando aqui entrou Atos, entrou o finalzinho agora, Isaías capítulo 53, versículo 10. Quando Deus olhou e viu ali o filho naquela situação, eu falo Deus olhou, os irmãos entendem minha linguagem, né? Deus se agradou. A pergunta é, agradou de quê? Agradou-se do sacrifício ou agradou-se da obediência ao Pai? O que está em jogo desde o princípio? Aí vamos nos lembrar do texto lá do Antigo Testamento, foi referido por Cristo também nos Evangelhos por 2 vezes. Ah, se vós soubesseis, misericórdia eu quero, e não sacrifício, jamais vocês teriam condenado inocentes. E agora? Olha o que Deus está dizendo. Isso é Jesus dizendo para aqueles judeus que queriam condenar os discípulos de Cristo por colher espiga em dia de sábado. Está em Mateus capítulo 12. Ah, se vocês soubessem, se entendessem, que Deus não quer sacrifício. O que Ele quer? Misericórdia. Em outro lugar, você vai encontrar o filho dizendo: Pai, ofertas, sacrifícios e holocaustos, tu não quisestes. Eis aqui estou, ó Deus, para cumprir a tua vontade. Olha o coração de esvaziamento do filho, o coração de completa obediência do filho, um coração de completa submissão do filho, um coração que está disposto a ir à última consequência para que o nome do Pai seja santificado. Então, se todo esse amor, essa submissão, essa obediência levava-o a passar pelo caminho pelo caminho da morte, pelo caminho do sacrifício realizado pelos homens maus ali na cruz, como ele sendo um cordeiro inocente, sem culpa, o que ocorre? Ainda assim ele estaria disposto. Lembra quando ele disse: se possível, passa de mim esse cálice, todavia que não se cumpra a minha vontade. Este é o coração. Era isso que agradava ao Pai. É isso que faz o filho ser chamado na Escritura de o amado do Pai, o eleito do Pai, o herdeiro do Pai, aquele que para o Pai é tudo, para quem tudo foi feito. O Pai fez tudo para ele, porque o Filho traduz na economia divina um coração inverso ao coração de Lúcifer. E aí tudo se simplifica se você entender o coração de Jesus e o coração de Lúcifer. Eu sorri porque disseram que essa capa do livro diz que está parecendo um sagrado coração de Jesus, né? Já ouviram falar daquela isso que está aparecendo, mas tudo bem. Aí eu falei agora o coração de Jesus e lembrei da capa. Mas é simples, é só isso. É o coração do filho e o coração do maligno. É isso que o Pai está vendo. É isso que é julgado. É isso que define o destino de tudo e de todos. Continuando. A verdade se manifestou hoje claramente diante de vossos olhos. Vede o caráter compassivo de Deus revelado em seu Filho crucificado. Em seu semblante não houve traço algum de mágoa ou ressentimento. Ódio algum se evidenciou em seus olhos. Em seus lábios não se encontrou palavra alguma de maldição. Como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro e ele não abriu a sua boca. A verdade é que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, mas pagando por eles
o salário de seus pecados, requerido por aquele que tem o poder da morte. Se os irmãos tiverem uma boa leitura da Bíblia, logo percebem que aqui é somente paráfrase da Escritura. Ou seja, são textos aqui citados de João, de Atos, por último agora citado Isaías, e também agora citado o texto de Romanos capítulo 6, versículo 23. O último aqui, aquele que tem o poder da morte, aquele que requer o salário, o que requer a morte, que exige a morte. Hebreus capítulo 2, que fala que Cristo venceu, destruiu, aniquilou aquele que tem o poder da morte, aquele que mantinha todos os homens temerosos da morte e escravos da morte, porque ele é quem ficava com o aguilhão ali ameaçando de morte aos homens, e esse aguilhão da morte, como diz 1 Coríntios 15, é a lei. Por isso que Paulo vai dizer, antes da lei eu vivia. Estava aqui numa boa. Veio o preceito me matou e eu morri. Ou seja, alguém apropriando-se do mandamento, agora tem um fundamento legal para exigir a morte do pecador. Aí Deus, espera um pouquinho, Paulo. Aí Deus diz, eu vou pagar. Como assim? Deus não pode pagar. Far-me-ei homem. E qual é o fundamento legal para que um pague a dívida de todos? O mesmo fundamento legal de que por meio de um só, o pecado entrou no mundo. Por meio de um só, a obediência entrará no mundo. Por meio de um só, entrou o pecado e a morte. Por meio de um só, entrou a vida e a consciência da verdade. Por isso nós temos que pregar o Evangelho, ouvir o Evangelho, para que essa consciência seja em nós cada vez mais impressa. Este é o fundamento legal. Por isso Cristo pagou por nós o preço. Não que o Pai estivesse exigindo, como quem tivesse ofendido. Vocês estão me devendo, tem que pagar. Se não pagar, vou lançar todo mundo no lago de fogo. Tudo bem, que eu sou amor, vou perdoá-los. Perdoo, mas alguém vai ter que pagar. Não foi assim. Exatamente o oposto. Eu preciso continuar, Paulo. Depois eu... Coríntios. Tem que virar a página, né? 188. O pecado, usando a lei como fundamento legal, exigiu a morte do transgressor. O salário do pecado é a morte. Não é sem razão que o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Por isso que a lei é chamada de um ministério da condenação e da morte. E é por isso que Cristo vem instaurar o ministério da reconciliação. Então, o Cristo de Deus veio ao mundo com o fim de buscar o que havia perdido. Sua missão consistia em resgatar de volta para Deus a ovelha que se extraviara. Mas de que maneira haveria de fazê-lo? Ora, ao entrar no reino das trevas, com o fim de saqueá-lo, foi exigido o resgate, o que o Filho do Homem prontamente se propôs a pagar. Por isso, foi ele hoje crucificado diante de nossos olhos. Não foi, portanto, sem derramamento de sangue, que o Cristo de Deus readquiriu para si o que lhe fora usurpado. O escrito de dívida, que era contra nós, foi rasgado. Cristo despojou principados e potestades, os expôs à vergonha e triunfou deles na cruz. E agora, tendo retomado o que era seu, pelo seu próprio sangue, pode imprimir nos redimidos nova consciência, na mente e no coração, iluminando-os e redimindo-os pelo conhecimento da verdade.
Todo esse parágrafo aqui, ou melhor, esse capítulo, são paráfrases da Escritura. Todos eles. Quarta e última parte. Eu era cego, mas agora eu vejo. Pouco a pouco, as imagens do Calvário foram se dissipando e se perdendo no espelho d'água. Que espelho é esse? O tanque de Siloé. Aqui está recuperando o ponto inicial, quando aquele cego do Evangelho teve o lodo posto nos olhos. Quando ele lavou os olhos nas águas do Siloé, aquelas águas tornaram-se um espelho, e agora ele começa a ver refletido nessas águas a cena do Calvário, que para ele, naquele momento, não havia ainda acontecido. Foi uma visão. Essa é a ficção do livro. E o que significa isso? O que o autor desse livro quer dizer com isso? Que só é possível enxergar esta verdade que acabamos de declarar acerca dos verdadeiros fatos que ocorreram no Calvário. A imputação da responsabilidade da morte de Cristo a Satanás e não ao Pai. A revelação do caráter do Pai. A mentira do diabo. Só é possível enxergar tudo isso quando os olhos meus e os seus são curados. Essa é a ideia que o livro quer trazer. Pouco a pouco as imagens do Calvário foram se dissipando e se perdendo no espelho d'água. As vozes da multidão faminta de sangue, agora emudecida, davam lugar às vozes dos transeuntes que a essa altura subiam e desciam as escadas do tanque de Siloé. Via então, pela primeira vez, a minha face refletida nas águas da piscina que ainda banhavam o meu rosto, agora transformado pelo poder da revelação acerca do verdadeiro Deus. De quem é essa voz? Do homem que era cego. Ele está falando de si mesmo. Porque até então eram as falas de Drusos, de Simon e de Joanes. Então agora os irmãos veem que a narrativa ela muda muito de... Né? A visão que tive da história da redenção, refletida nas águas do tanque, não durou mais que uns poucos minutos. Isso porque no mundo espiritual, ao qual o êxtase nos arrebata, não se contabiliza o tempo do modo como é feito no mundo cronológico. Meus olhos, agora curados, se deslumbravam com tudo à sua frente. Não apenas pela soma das coisas, mas sobretudo pelo que podiam enxergar além das aparências. Os irmãos viram que a palavra soma está em itálico aí? Sim ou não? Não está? Está. Soma. Eu fiz aqui um trocadilho, porque a palavra soma pode dar o sentido de a somatória das coisas, porque ele ele era cego de nascença. Então ele nunca tinha visto a multiplicidade de coisas existentes. Então diz que os seus olhos se deslumbravam com tudo à sua frente. Não somente pela soma quantitativa das coisas. Porém, a palavra soma no grego quer dizer corpo. A matéria, aquilo que se apalpa. Corpo físico, no grego se chama soma. Então fica assim, não apenas pela soma das coisas, pela multiplicidade ou por aquilo que é tangível, mas sobretudo pelo que podiam meus olhos enxergar além das aparências, além da soma ou do soma, além do corpo, além do que se percebe com os olhos físicos. Ou seja, ele não está exaltando a cura dos olhos físicos. Ele está agora exaltando a cura dos olhos espirituais.
O amor de Deus me transformou e agora eu podia perceber com os olhos do coração a aflição e exaustão das ovelhas, extraviadas e sem pastor. Pude ver homens e mulheres agitados em seus corações, em busca de cura naquelas águas que não podem curar. Ora, ele não foi curado no tanque, não foi? Ele não foi curado? E ele está dizendo que as águas não podem curar? É porque aqui é o paradoxo, onde se diz, eu estou falando da cura dos olhos do coração. Essas águas do Siloé não podem abrir os olhos do seu coração. A ideia que o cego curado quer transmitir é que eu fui curado da cegueira espiritual, do desentendimento, das trevas acerca de Deus. É isso que ele está dizendo. Ele está dando atenção lá para os olhos fisicamente curados. Ele está deslumbrado com a revelação que ele obteve. O amor de Deus me transformou tal. Pude ver homens e mulheres agitados em seus corações em busca de cura naquelas águas que não podem curar. O chocalho da religião atrai após si os homens ainda infantes e os conduz na busca de tudo que não é Deus. No caso aqui, o tanque de Siloé. Porque alguém pode pegar esse meu livro aqui e daqui a pouco está pregando tanque de Siloé por aí. Ó. Então, o próprio livro, que tem como uma figura central em termos geográficos onde a cena acontece, que é o tanque de Siloé, o próprio livro está dizendo que isso é uma coisa banal. Em outras palavras, não olhem para o tanque de Siloé. Não podia deixar de falar isso. O chocalho da religião atrai após si os homens ainda infantes e os conduz na busca de tudo o que não é Deus. Por isso, via os cambaleantes, entrevados, seduzidos, com os olhos avermelhados pela embriaguez do vinho da prostituta, em busca de uma utópica felicidade. O peso da lei os fazia encurvados, com os rostos voltados para o solo, tornando-os cegos, destituídos e privados da verdade. Nesta hora, quando os olhos são abertos para a verdade, é que renasce o homem. Renasci. Sentia um pulsar de vida varonil correr em minhas veias. Precisava então dar os primeiros passos, reconstruir minha identidade, dar um novo rumo à minha vida. Mas como fazê-lo sem encontrar aquele que me vivificou? Aquele que me vivificou? Partia então em busca do meu Salvador. Precisava encontrar o amado de minha alma. Minha existência não teria nenhum sentido se eu não pudesse vê-lo, senti-lo, abraçá-lo e dizer o quanto desejo segui-lo todos os dias da minha vida. Mas onde encontrá-lo? Atinei então que o encontraria no templo. O Salvador devia encontrar-se na casa de Deus. Sem demora dispus-me a ir ao seu encontro. No caminho de volta ao santuário de Salomão, admirava-me com a beleza da criação, do azul do céu, do fulgor incandescente do sol, dos pássaros e borboletas de variadas espécies, das árvores frondosas e flores coloridas. Tudo isso, entretanto, não me distraía da minha busca. Veja que ele não desvaloriza o fato de ir enxergar. Os olhos, que bênção de Deus, poder ver tudo isso que ele coloca aqui, não é? A beleza da criação, o azul do céu, do fulgor incandescente do sol, dos pássaros e borboletas de variadas espécies, das aves frondosas, flores coloridas. Ele é agradecido pela visão física. Mas nada disso, entretanto, era capaz de distraí-lo da sua busca. Precisava encontrar aquele por meio de quem todas essas coisas foram feitas. Sua sublimidade, certamente, excedia em muito a beleza das coisas criadas. Pois se as existências, por ele trazidas à luz, possuía tamanho encanto e simetria, que dizer então do Logos, fonte e origem de todas as coisas? Passei pela porta formosa do templo
E lembrei-me que o Messias havia se dirigido com a multidão para a porta das ovelhas. Ao adentrar o pórtico de Salomão, vi que uma multidão de devotos ouvia um cansativo discurso de um velho rabino. Explicava ele acerca do sábado, de como Moisés lhes havia entregado todos os mandamentos, com ênfase especial sobre o 7º dia da semana. O seu falar se contradizia na medida em que buscava harmonizar o descanso sabático com as inúmeras prescrições acerca desse dia. Eu não conseguia ver descanso algum naqueles que, com um semblante descaído, assentados ou em pé, demonstravam ter suas almas envergadas sobre o fardo da lei. Estavam cansados e oprimidos e não achavam em todas as cerimônias e formalidades do templo descanso algum para as suas almas. Eu, ao contrário deles, sentia-me uma criança recém-nascida, cheia de vitalidade, pois havia sido tocado pela vida. Quanta diferença entre a lei e a graça, entre o significante e o significado, entre a aparência e a essência. Por isso não pude me conter. Queria falar-lhes acerca da verdade que eu encontrara. Então saltei no meio da multidão atenta e, sem hesitar, indaguei-lhes se haviam também se encontrado com a luz do mundo e onde eu poderia reencontrá-la. Todos me olharam cegamente. Todos me olharam cegamente, sem entender o que ocorria. Mas rapidamente me reconheceram, tão logo alguém revelou a minha antiga identidade. É o cego de nascença, bradou uma voz entre a multidão, aquele que esmolava junto à porta formosa. Mas como pode ser? Onde já se viu um cego de nascença vir a enxergar? Questionavam-me alguns, enquanto outros chamavam os líderes religiosos para elucidar a questão. Interrogado pelos principais de Israel, minhas respostas não lhes satisfaziam o entendimento, visto que só conseguiam olhar pelo espesso viés da teologia judaica, através dos óculos embaçados da religião. A lei não previa a cura de um cego de nascença, embora os profetas tivessem vislumbrado um tempo de restauração de todas as coisas. O obstáculo que os impedia de ver encontrava-se exatamente no fato de eu ter sido curado em dia de sábado. O obstáculo que os impedia de ver encontrava-se exatamente no fato de eu ter sido curado em dia de sábado. De acordo com as letras frias do Talmud, não era permitido a alguém efetuar cura em dia de sábado. Por esse motivo, concluíam que ou era mentira que eu fora cego, ou então que era transgressor aquele que me havia curado. Certamente eles suspeitavam que tinha sido Jesus quem efetuara a cura, pois o ódio mimético contra o Cristo contagiava a todos. Sem ter saída, apenas dizia-lhes: se ele é pecador, eu não sei. Só sei que eu era cego e que agora eu vejo. Eu podia sentir cólera em suas palavras. Seus olhos arregalados e seus dentes cerrados demonstravam toda a ira e desejo de morte contra o Salvador. Notei pela primeira vez que os tais líderes de Israel, por serem discípulos de Moisés, não podia conceber a graça e a misericórdia daquele que veio salvar o perdido. Mais lhes valia a ordenança da lei que a vida de um cego que vira a luz. Pensavam que o homem havia sido feito por causa do sábado, para servi-lo, escravo de suas determinações objetivas. Não compreendiam que o sábado fora feito por causa do homem, a fim de que este homem encontrasse descanso. E mais ainda, não podiam perceber que o sábado lhes fora dado como sinal do verdadeiro descanso, daquele que pode
verdadeiramente libertar o homem do jugo do pecado e de todo o fardo da lei. Por isso, desafiei-os, dizendo-lhes: porventura quereis vós também ser discípulos do Messias? Eu queria com isso fazê-los revelar o que de fato estava em seus corações. Foi então que a força das trevas se manifestou mais intensamente e eles me expulsaram dos limites do templo. A angústia naquele momento encheu meu coração, pois arrazoava comigo mesmo enquanto caminhava desamparado e expulso. Como poderia eu encontrar o Salvador se ao templo eu não podia voltar? Se o Messias se encontrava na casa de Deus, e lá eu não podia entrar, de que outro modo haveria eu de reencontrá-lo? Considerei então que se o enxergar a verdade nos priva do templo onde o Senhor se encontra, já não é tão boa assim a restauração da visão. Não sei se vocês entendem o que está sendo dito aqui. Mas todos que passam por essa experiência de cura pensam isso. Porque logo quem enxerga é expulso do templo. Fatalmente. Eu conheço alguns que se dizem curados e que não foram expulsos do templo. Porque estão lá fingindo-se de cegos. Ou seja, viram, mas não são capazes de falar abertamente que viram. Eles ficam lá, fingindo que não estão vendo nada. Enquanto fingirem, estarão lá. Eu desconfio que tenham enxergado alguma coisa. Mas olha a consideração desse homem, porque ele pensava, puxa, onde deve estar o Salvador? Ele pensou, ora, na casa de Deus, no templo. Mas se do templo eu fui expulso, e para lá eu não posso voltar, como eu vou encontrar o Salvador? Então, se o ser curado da visão me priva do templo onde está o Senhor, então a cura dos olhos não deve ser tão boa assim. É um momento em que a pessoa ainda não entendeu que o primeiro a ser expulso do templo foi o próprio Senhor. Se bem que ele não foi expulso do templo, embora tenha sido. Mateus capítulo 24 diz claramente, saindo Jesus do templo. Ele saiu. E saiu depois de ter dito, nos versículos anteriores, eis que vos digo, de agora em diante, esta casa ficará deserta. Acabou de falar isso, saindo Jesus do templo. Aí vem os discípulos puxando o Senhor percebeu a estrutura do templo? Como esse mármore foi trabalhado, lustroso, branco, bonito. E Jesus, sem voltar o rosto, apenas declarou, não vedes tudo isso? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O templo aqui é símbolo de qualquer tipo de cativeiro religioso que se impõe sobre as ovelhas de Cristo em nome de Deus, dizendo que elas só poderão encontrar a Cristo dentro daquele aprisco. Essa é a questão. Considerei então que se o enxergar a verdade nos priva do templo onde o Senhor se encontra, já não é tão boa assim a restauração da visão. É aquele momento quando a pessoa ela começa a enxergar a verdade, mas ela começa a perceber as consequências de se enxergar a verdade. Aí quando ela começa a mensurar e medir as coisas, ela pensa, será que é bom eu enxergar? Eu acho que eu vou parar por aqui enquanto eu não vejo tudo claramente. Será que ver e enxergar é bom mesmo? Haverá prejuízos. Por isso, continuando a leitura, não poucos preferem o templo à verdade. E posto que cegos, ou fingindo não ver, escolhem permanecer em templos, onde têm a sensação de estarem mais próximos de Deus. Não sabem, entretanto, o que também eu não sabia, que o Cristo de Deus
foi o primeiro a ser expulso do templo. Conforme eu vira na minha visão, refletida nas águas de Siloé, e isso eu só compreendi depois. Jesus morreu fora de Jerusalém, sofrendo assim a morte por todos os homens e não somente pelos judeus. Ou seja, quando Cristo tomou a cruz, apontaram-lhe o caminho para fora de Jerusalém. Para fora, não somente do templo, mas da cidade. E não sabiam eles que isso era profético, querendo dizer a morte de Cristo, a redenção, os efeitos da obra redentora não se limitam aos muros de Jerusalém. Cristo é do mundo e não de Israel. Enquanto eu caminhava por entre a multidão e refletia sobre a visão do crucificado fora dos portões de Jerusalém, senti uma mão me tocar. Ao converter-me, deparei-me com a luz do mundo, que me fitando disse-me: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. És tu, Senhor? Indaguei surpreso àquele que sobre mim derramava sua luz de amor e misericórdia, inundando minha alma de um inefável gozo. Sim, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Mas, Senhor, pensava eu que estivesses no templo, na casa de Deus, onde todos supõem encontrá-lo. Respondeu-me o Messias: eu sou a porta do aprisco. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Todos quantos entraram no aprisco da religião, na esperança de salvação, devem agora sair de lá, a fim de que encontrem a liberdade nos pastos verdejantes da verdade. Aqui é uma nova paráfrase do capítulo 10, que segue-se ao capítulo 9 da cura do cego, de quem estou falando. Agora, quantos já atentaram para o fato de que Cristo disse: eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá. Engraçado. Falam e pregam que Cristo é a porta, mas só ordena que se entre, nunca ordena que saiam por ele. Cristo é a porta para que se entre por ele no primeiro momento da ignorância. Porque há ainda a necessidade do aprisco da lei, do aprisco da religião, do aprisco denominacional, do aprisco das determinações, das ordenanças carnais, de mandamentos de homens, de dízimos, de jejuns, de sacrifícios, de ofertas, de altares. Mas um dia, pela mesma porta pela qual você entrou para aquele aprisco, porque quando eu me tornei, por exemplo, um adventista do sétimo dia, no passado, ou quando você se tornou alguma coisa no seu passado, eu não entrei no aprisco por outra coisa, senão por causa de Cristo, não. Entrei por Cristo. Só que o mesmo Cristo, que era a porta pela qual eu entrei, me chamou dizendo: saia pela porta. É pelo mesmo Cristo que eu saio do aprisco. Ou seja, a mesma motivação que me fez adentrar o aprisco da religião é a mesma motivação que me leva a sair do aprisco da religião. Cristo é a porta pela qual se entra e pela qual se sai. Se você entra, é salvo. Ninguém está dizendo que porque alguém está no aprisco da religião, está perdido. Se entrou pela porta, que é Cristo, ou se adentrou o aprisco por causa da verdade de Deus, que é Cristo, está salvo. O problema é que você pode ser um salvo dentro de um aprisco, dentro de um cativeiro, dentro de um curral mal cheiroso, úmido,
pouca comida, fedorento, e um pastor com um cajado tacando na sua cabeça, perguntando, cadê seu dízimo? Te obrigando a jejuar, te obrigando a ter que congregar tantas vezes, senão não tem compromisso, tentando te obrigar a ter que ter tantos em número de pessoas até tal data, senão se você não cumprir sua meta, você não pode ser líder. É líder sobre líder. Mandamento sobre mandamento, cajado sobre cajado. Aquela opressão. Entrou por Cristo, está salvo. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá. Porém, quando se sai, encontra pastagens, pastos verdejantes, grama à vontade, águas tranquilas. E agora quem te pastoreia é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Mas, Senhor, pensava eu que estivesses no templo, tal, enfim. Respondeu meu Messias, eu sou a porta do aprisco. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagens. E encontrará, desculpe-me, entrará e sairá e encontrará pastagem. Todos quantos entraram no aprisco da religião, na esperança de salvação, devem agora sair de lá, a fim de que encontrem a liberdade dos pastos verdejantes da verdade. Muitos vieram antes de mim e larapiaram as minhas ovelhas. Entraram no aprisco, não pela porta, mas como salteadores, vivem agora a matar, roubar e destruir as ovelhas que o meu Pai me deu. Estes são os mercenários da religião, verdadeiros ladrões, os quais não conhecem a luz. Eu vim para que minhas ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. Por isso as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão eternamente. Eu sou o verdadeiro pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu a dou para então reavê-la. Por isso meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tudo aqui é paráfrase de João capítulo 10. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. E a mim convém conduzi-las para fora. Então, quando isso eu fizer, haverá um só rebanho e um só pastor. Vai, pois, aos teus e anuncia a luz aos que estão em trevas. Deixe que a luz dos teus olhos emane pela tua boca, a fim de que, entrando pelos ouvidos, ilumine os homens de bem e os faça tocar a verdade. Seja para o mundo o bom perfume de Cristo e leve o cheiro de vida por onde quer que andares. Página 199, capítulo 30. Por entre a janela semiaberta. O meu coração encandeceu-se e minha mente se iluminou ao ouvir essas palavras. Pude compreender a perversidade dos templos, quando esses buscam suplantar o templo vivo de Deus, no qual somos chamados a habitar. Deus é o verdadeiro templo dos homens redimidos, e estes são o verdadeiro templo de Deus. O conúbio de Deus com seus eleitos constitui-se no legítimo tabernáculo, de onde emanará luz para as nações restauradas.
Na Nova Jerusalém não haverá sol, nem precisará ela de luz de candeia, porque Deus é a sua luz e o Senhor é a sua lâmpada. A cidade eterna será por fim o grande candelabro universal, a luz do mundo, ao fulgor do qual os povos irão andar. Não mais tateando como cegos na escuridão de seus corações, mas iluminados em suas consciências, com as vistas restauradas, com os olhos do coração abertos, conhecendo claramente que Deus é amor. Todo o sofisma do maligno terá sido vencido, e Deus justificado. E a luz eterna brilhará pelos séculos dos séculos sobre todo o universo. Retirei-me para o lado oposto ao do Messias. Dá uma pausa aqui, eu quero apenas fazer uma reiteração, quero reiterar o fato de que Deus será justificado. São palavras do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3, tá, amados? Versículo 4, para que ninguém interprete mal. O grande problema da maioria dos comentadores ou comentaristas de livros ou de filmes na internet, os grandes pastores que se propõem a fazer comentários nas redes sociais, né? O grande problema deles é que eles não sabem ler o livro e não sabem ler o filme. Aí comentam o que não entenderam. E aí, aqueles que estão sob o seu cuidado, que são mais cegos ainda, são guiados por cegos, aí um cego guiando outro cego, cairão ambos no buraco. Essa é a questão. Então tem muito pastor por aí fazendo críticas severas àquilo que eles leram, àquilo que eles ouviram, porém que não entenderam absolutamente nada, nem no que leram na Bíblia, nem no que leram no livro. Porque se tivesse entendido, não falaria tanta bobagem acerca do que costumam falar. Alguém vai um dia olhar e vai dizer, aqui ó, estão dizendo que Deus vai ser justificado, onde já se viu isso? Aí o tolo do crente vai dizer o quê? Que é verdade. Onde já se viu Deus é justificado? Vai ter que ler na Escritura e entender que um versículo em que o apóstolo Paulo coloca tal expressão depende de toda a Escritura. E não somente disso, mas do entendimento de toda a verdade acerca de Deus contida nas Escrituras, de eternidade a eternidade, para entender o que Paulo quer dizer. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, para que ele seja justificado quando for julgado. Enfim. Continuemos. Retirei-me para o lado oposto do Messias, não como quem se lhe opõe, mas como o ramo da videira, que leva sua seiva e seus frutos aos que estão distantes. Conheci nova vida em Cristo. E uma vez livre de toda e qualquer forma de escravidão, passei a desfrutar da liberdade que me proporcionou o conhecimento da verdade. Deixei de ser presa fácil dos engodos do pai da mentira, tornando-me catalisador de libertação aos que estão em trevas, mediante a luz que de mim emanava. Hoje, sentindo o peso da velhice, encontro-me fraco sobre a minha cama. Sei que logo deixarei este mundo e serei absorvido pelo infinito. Entretanto, não poderia eu partir sem lhe deixar de herança, estimado leitor, essa dracma outrora perdida, a saber, a verdadeira mensagem acerca da história da redenção, cujo valor é inestimável. Encontraram a dracma? Por séculos esteve essa revelação, essa dracma, esse valor, esse bem. Por séculos esteve essa revelação, tanto acerca do caráter do Pai, como das forças que operaram contra o seu ungido, perdida dentro de casa. Esta revelação esteve perdida dentro de casa. Não foi no mundo pagão que se perdeu a verdade da redenção, mas no meio do povo de Deus.
Porém, quando me brilhou a luz, pude vê-la claramente. Portanto, transcrevo aqui as reminiscências de minha particular experiência, esperançoso de que a minha cura seja também a tua, a fim de que vejas a verdade que liberta, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por entre a janela meio aberta, por onde o clarão da lua penetrava o meu quarto, vejo um homem nu que foge por entre as trevas da noite. Marcos! Minhas vistas se escurecem. Já posso ver a luz. Vocês entenderam que o homem morreu? E o paradoxo, feito de uma maneira espetacular, quando diz, minhas vistas se escurecem, já posso ver a luz. Quando o apóstolo Paulo diz, lembram? Que hoje nós andamos não pelo que vemos, mas por fé. Por isso que em outro lugar ele vai dizer que é preferível partir e estar com Cristo. A reunião de ambos os textos quer significar não que a pessoa morre e vai ficar do lado de Jesus Cristo no céu, mas que esse corpo físico, enquanto estivermos nele, temos o embaralho dos sentidos que nos impede de ver as verdadeiras e únicas realidades eternas. Tudo que vemos com os olhos físicos são coisas efêmeras e passageiras. E quando ele diz que viu por entre a janela, por meio de um clarão que penetrava ali no seu quarto, ele viu um homem correndo nu. E aí ele lembrou da visão e da explicação que lhe fora dado, que era Marcos fugindo por entre as trevas da noite. Ele entendeu, neste momento no qual eu estou no meu quarto, e agora não é visão, eu estou vendo que aquele homem da visão, chamado Marcos, fugindo, isso implica que neste momento em que eu estou morrendo, é o exato momento cronológico em que Cristo estava sendo preso. Com a morte do cego, começava os fatos daquilo que o cego apenas tinha visto em visão. E as pontas do livro, portanto, se fecham. Todos os nós foram dados. E, portanto, está concluída a leitura do nosso livro, A Dracma Perdida. Amém? Gostaram da leitura? Alguma pergunta? Temos meia hora. Que jovem que foi curado? Jovem? Eu disse que ele era jovem? Não, o jovem era o Marcos, que fugiu nu. Não é o cego. O livro começa dizendo assim, ó. Sim, primeiro que nós temos aqui uma ficção. Segundo que antigamente se tinha filhos as pessoas tinham filhos em idade muito nova. E terceiro que o morrer novo na época era morrer velho. A gente não pode imaginar que hoje se vive tantos anos em razão de... E o sofrimento pelo qual ele passou. E, enfim, é apenas uma ficção também. Isso não vai para lugar nenhum. Pode ser alguma coisa para algum crítico colocar a falha do escritor, quem sabe. Ficará lá registrado, pelo menos uma. Mas eu não somente vi, como isso foi cogitado. Antes de eu publicar esse livro, ele passou por algumas pessoas, alguns no sentido de fazer a correção de questões gramaticais, outros por uma questão mesmo de apreciação
da boa leitura dos fatos, tal, e foi cogitado, mas foi isso aí. Tá bom? E, segundo o irmão Paulo, disse que seria agora a oportunidade de se escrever um segundo livro para explicar este. E parece engraçado, mas toda obra de literatura, a literatura ela se sustenta num tripé, como esse aqui que está à frente, onde coloca-se a câmera. Imagine que tivesse aí. Então, nós temos um que sustenta a obra escrita, temos um outro, que geralmente pode ser escrito pelo próprio autor ou por outros, em que se chama a obra, e o outro é a teoria que o autor usou, um livro que traz as teorias utilizadas pelo escritor, e o outro que é a crítica da própria obra, onde explica aplicando os recursos que o escritor usou para escrever a obra. Portanto, esse trabalho fica para quem quiser fazer. Tá bom? E aí, alguma outra pergunta? Dentro de casa. Ou seja, a verdade acerca da redenção, essa verdade que foi aqui trazida à tona, não foi perdida no mundo pagão. Foi no seio da chamada Igreja de Jesus Cristo que se perdeu. Em algum momento da história, colocaram essa verdade de lado e trouxeram outra história, e aí, com o tempo, isso desapareceu, de modo que hoje, falar de algo que já está tão claramente dito na própria Escritura, o que seria desnecessário escrever um livro para dizer o que está escrito, se torna hoje uma heresia para muitos. Mas se perdeu dentro de casa, de fato. Então tá bom. Amados, Deus abençoe vocês por terem vindo. Obrigado por vocês terem aceito o convite de vir, me ouvir ler o livro para vocês e explicá-lo. E quero lembrar que na semana que vem estarei aqui de novo, na segunda-feira, não mais para ler o livro, mas para a gente começar aquelas aulas de língua portuguesa que eu prometi a vocês, tá bom? Tenham a liberdade de virem e de trazerem quem vocês quiserem. Alguém me pediu para publicar, fazer um postzinho, publicar nas redes. Falei, não faz isso não, porque de repente, imagina só, encher esse lugar de gente, coisa assim, aí até atrapalha a dinâmica, né? Ou seja, quanto mais gente, melhor, desde que seja menos gente. Entenderam? Ou seja, está aberto para muitos, mas se tiver 500 pessoas, quando falar aula de língua portuguesa gratuita, aqui não vai caber de gente. Então, isso não é legal. Porque aí aqueles que são alvos iniciais serão prejudicados. Pois é, eu vou fazer diferente. Venham e eu vou fazer uma listinha, os irmãos vão colocar no dia o e-mail. Não, desculpe-me. O nome com o telefone. Porque eu vou formar o grupo dessas pessoas para eu passar algum material que eu queira passar. Não. Não pretendo trazer gramática. Tá bom? Eu não vou inventar nenhuma gramática. A gramática já existe, né? E eu não tenho como acompanhar a própria gramática, porque tudo o que ela diz é muito importante, mas nem tudo nos interessa. Certo? Então nós vamos dar prioridade àquilo que nos interessa. Eu só vou exceder naquilo que eu achar que vai ajudar um pouquinho. Do contrário, eu vou trabalhar os aspectos que nós vamos precisar, ou vocês vão precisar, quando for fazer uma provinha. Eu quero trabalhar uns 6 meses os aspectos rudimentares da coisa, e depois começar a pegar um ritmo um pouco diferente, trazendo a própria provas de concurso
e trabalhar as questões com os irmãos. Mas primeiro eu vou trabalhar os rudimentos, conceitos, algumas coisas, para quando lá na frente surgir uma questão assim, por exemplo, o termo que na linha tal, frase tal, um pronome, um objeto direto, um objeto indireto, um vocativo, não sei o quê. Você saber o que ele está perguntando. O maior problema das pessoas é que ao fazer a prova, eles não sabem exatamente o que ele está perguntando, porque não sabe identificar aquilo que deveria ter sido identificado. O que é um objeto direto? O que é um verbo transitivo? Transitivo direto, indireto, seu complemento. Coisas que são básicas, mas que se tornam complexas dentro de um texto, como eles fazem na hora da prova. Então, a gente começa lá do rudimento da frase, uma frasezinha de 3, 4 palavras. Aí depois nós vamos para as frases complexas, períodos compostos, orações com orações principais, orações subordinadas, para depois chegarmos no texto. Tá bom? Eu vou pedir paciência de todos vocês, porque embora eu tenha formação acadêmica para tratar desse assunto, eu não tenho ritmo de aula. Mas eu pego rapidinho. Tá bom? Amados, Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de todos vocês. Quem quiser estar aqui, segunda-feira que vem, eu estarei aqui. Pessoal, tem um lanchinho ali, ó. Prepararam um lanchinho para poder fechar esse... É um bolo e um café. Não vai embora sem comer, não.